o seguinte, que numa tragédia, né, como no caso da pandemia, inclusive ele falou isso por conta da pandemia, as pessoas mudam momentaneamente. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe uma possibilidade dessas pessoas, nós, não mudarmos? Como fazer para isso não acontecer? Então, existem dois fatos muito interessantes. Primeiro, os dois números que eu vou usar agora são números meus, tá? Não são números científicos. Mas eu acredito sinceramente que 30% das pessoas estão sempre dispostas a aprender, estão dispostas a conhecer. E, infelizmente, nós temos 70% que sempre está disposto a reclamar, porque é muito mais fácil culpar alguém de alguma coisa. Mas aconteceu durante todo esse período do isolamento social que duas notícias conseguiram fazer com que o assunto coronavírus e o assunto política passassem para segundo plano. A primeira notícia foi quando George Floyd foi morto numa transmissão ao vivo, né, pela internet, e a partir dali se desabrocha todo o movimento antirracista, que está cada vez ficando mais forte, absolutamente graças a Deus, mas precisou de uma tragédia para que aquilo viesse. Tá? E a segunda, que nesse aspecto até me chama mais atenção, foi quando a gente teve aquela grande explosão em Beirute, no Líbano, uma explosão que aconteceu no porto da cidade, que fica relativamente próximo ao centro, e ali mais de 200 pessoas morreram, mas o volume de gente desabrigada e de prédios destruídos foi gigantesco, né? E vamos lembrar, Beirute, aliás, o Líbano como um todo, governado por uma estrutura tão caótica que poucos dias depois totalmente se demitiu. O coronavírus em altíssima condição socioeconômica, principalmente a financeira, terrivelmente grave, muito, muito mais do que o Brasil. Uma região que é lotada de pessoas das mais diferentes religiões, das mais diferentes nacionalidades, com muitos conflitos. E o que aconteceu por volta de 6, 7 horas depois, na grande explosão, é que as pessoas, sabendo que não poderiam contar com o governo, com ajudas, as pessoas começaram a pegar vassoura, rodo, escovão, carrinho de pedreiro, enxada, pá, e elas começaram a limpar as ruas, e mais do que isso, elas começaram a trazer para suas casas, e observe que não foi trazer para comer alguma coisa ou para dormir essa noite, foi trazer para morar comigo junto pessoas desconhecidas de outras nacionalidades. E vários brasileiros, inclusive, foram acolhidos por essas pessoas. E aí você fala, eles aprenderam, foi nessa explosão? Não, eles não aprenderam há 6, 7 horas atrás. Eles aprenderam porque há mais ou menos 7 anos atrás, o Líbano passou por uma guerra civil e muita criança morreu no colo de pais e de mães, muitas pessoas amputadas, muitas famílias destroçadas, e eles já tinham vindo de outras tragédias, de conflitos naquela região da Europa Oriental. Haviam muitos conflitos, desde conflitos religiosos, conflitos políticos, e aí a guerra civil, né? E aí tudo juntou, e no meio dessa soma de dores, as pessoas aprenderam a desenvolver a questão da solidariedade. Aliás, vou até trocar a frase, elas aprenderam a repraticar a solidariedade, porque a solidariedade ela é uma atitude humana. As crianças conseguem ter solidariedade. Então, eu acho que esse é um processo que se aprende sim e pode se aprender para o resto da vida. Infelizmente, as pessoas parece que trabalham com uma memória curta, e aí elas aprendem, mas elas precisam sofrer mais para aprender mais. Eu gostaria muito que todos nós que estamos aqui nessa reunião prestássemos atenção, e se é que o Brasil todo não vai aprender, ou o planeta todo não vai aprender, que pelo menos a gente tente a reaprender a prática da solidariedade, e da solidariedade dentro dos aspectos profissionais, a partir do momento em que nós estamos vivendo esse isolamento social.